Olá, sejam bem-vindos ao videocast da Aldeia Consultoria. Eu sou a Karina Lara, mãe do Matheus e da Clara. Sou cofundadora da Aldeia, uma empresa que abraça toda a jornada da maternidade e da paternidade. E hoje a gente está aqui com um tema muito especial sobre maternidade solo, para que a gente possa apoiar, inspirar e direcionar mulheres que estão vivenciando esse desafio e conciliando a maternidade solo com a carreira. E para nos apoiar nessa conversa, nesse papo leve, gostoso, sensível, a gente está com a Luciana Correia, que é mestre em comunicação e práticas de consumo, e é mãe da Laura. Bem-vinda, Lu! Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar naquele assunto que a gente é mais apaixonada na vida, que são nossos filhos, né? Que é o maternar. Eu acho que é uma inspiração, né? Para mim, para outras mulheres, né? E eu fico me colocando aqui, quando eu te conheci, que a Laura tinha 5 anos, eu não tinha essa maturidade, Lu, até de ser a sua aldeia. Olha para você ver. Eu Assim, era a sua aldeia para tomar um café, para estar perto, hum. mas eu nunca cheguei a cuidar da Laura assim, de Você você não falar era assim, mãe cá, vou ainda, deixar a né? Laura com você e vou, sei lá, na padaria, no supermercado. Né? E aí fiquei pensando nisso agora, né? Porque a gente, quando a gente não tem essa experiência, as pessoas precisam ensinar pra gente também, né? Assim, e por isso é importante a gente trazer esse tema, porque muitas vezes eu não fui a aldeia de cuidado, eu fui a aldeia do autocuidado seu, mas Sim. não da Laura, Ah, foi né? sim. Claro que foi. E olha só, como que a gente viveu tanta coisa ali, né? Eu fiquei Sim. pensando nisso agora, me passou na cabeça até o quartinho dela, Lu, É. quando você mudou o quartinho, a gente colocando as coisas. Enfim, fiquei pensando muito nisso. Olha só. Assim, eu penso assim, quantas coisas eu deixei de fazer, mas foi por opção, eu quis ter filho, né? Eu quis ser mãe e a gente não se arrepende, né, de ter deixado de fazer. Eu falo, aquela coisa que falam pra gente antes da gente ter filho ou depois que tem um filho pequeno é aproveita que passa rápido, aproveita que passa rápido. A gente não tem noção do quanto passa rápido. Agora que ela tem 13 anos, que ela fecha a porta, eu falo, será que eu vou lá? Será que eu a porta fechada. Ela não sei se ela quer que eu vá lá agora, interromper. Você finge que vai lá, guardar uma roupa. Ah, posso dar para ver se está tudo bem ali? Porque ela tem 13 anos, já quer o canto dela. Aí você fala, aproveitei? Aproveitei. Fiz. E não é por consciência ou por suprir nela alguma carência, nada disso. É por amor, é por prazer. Eu nunca fiz, assim, nunca fiz no sentido de, ai, preciso provar alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu escutei um comentário assim, nossa, a Luciana é uma mãe over, assim, né? Muito mãe, fica o tempo todo, ainda fica postando, parece que quer provar. Eu falo, se eu não te inspiro, não vai me seguir. Se isso te afeta tanto, talvez seja porque eu só vejo seus filhos com babá. Então, assim, se o meu prazer não é o seu prazer, sinto muito, porque é o meu prazer, né? Então, assim, eu acho que isso nunca para mim foi um peso. Laura, para mim, essa vivência toda de conseguir conciliar a minha vida, a minha carreira e o dia a dia dela, para mim sempre foi um prazer. Nunca foi um peso, assim. E é tão legal, porque quando eu descobri que estava grávida, e aí vou compartilhar isso aqui, a primeira pessoa que soube foi a Lu, É verdade. É. que eu fiz o teste de farmácia e descobri que estava grávida do Matheus. Então foi muito. Tá me Um passando choque. assim, né? Uma memória afetiva tão gostosa, num filme realmente. E por quê? Porque você me inspirou muito, Lu. Sua maternidade me inspira e me inspirou muito. Então eu acho que é muito legal a gente trazer esse papo aqui pro sofá da nossa Sim. casa e para a aldeia, para que a gente possa inspirar outras mulheres, Eu né? acho também que um pouco de organização te ajuda. Você ter uma noção de espaço ali. Eu vivi 8 anos, eu e a Laura. Então, assim, eu já tinha o dia do hortifruti, já tinha o dia do mercado, eu já tinha o dia da padaria, já tinha a minha agenda. Até uma das coisas que me fez ficar mais calma e mudou minha vida desde então, eu comprei uma bicicleta e virei a doida da bike e pedalo já desde então, não tanto quanto eu deveria ou gostaria, mas virou a minha terapia, assim, né? Dinheiro para pagar terapia na época eu não tinha, então vai na bicicleta mesmo. Precisava de vitamina D, tava precisando, né, refrescar a cabeça um pouco, comprei minha bicicleta. Então, assim, eu tinha
meu tempo para me organizar em relação a essa vida que você não tem alguém para estar ali o tempo todo. Ah, fica aí com ela que eu vou na padaria. Não. Eu cheguei, tem uma coisa que me marcou muito assim, eu cheguei a pagar uma folguista uma noite para dormir com a Laura, que me custou mais do que o trabalho que eu estava indo fazer. Eu fui dar uma aula à noite, mas aquela aula para mim à noite era importante para o meu relacionamento, para minha carreira, para o meu currículo e tudo mais. Então, assim, eu falava, não que o trabalho da folguista fosse menos, né, de menos valor que o meu, mas, assim, eu precisava estar ali. Eu falava, nossa, a aula aqui tá valendo menos do que a hora da minha babá ali, mas eu precisava, né, precisava estar ali. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa, eu chorei e falei, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Deixar minha filha com alguém, né, desconhecido, entre a... Mas não, com o tempo você tem que confiar nas pessoas que estão ao seu redor, confiar nas pessoas que estão te ajudando, assim, e dar muito valor ao tempo, porque o tempo, como eu falei, voa, né? Quando você vê, eu tenho 13 anos, a porta tá fechada. Então, O Lu, e quando você traz que você não tem família, né? Assim, sua família não estava aqui, a família né? paterna dela também não, a gente vai construindo essa rede, Sim, né? sim, Então, quando a babá te dava esse apoio, quando você tinha que se colocar em alguns lugares profissionalmente e deixar a Laura, você foi construindo essa rede, sim, né? Até porque o seu autocuidado, o seu trabalho, o seu papel como mulher, como profissional, também fazem parte da sua vida, sim. né? E eu acho que você é, trilhou um caminho inspirador e que muitas vezes não estava tudo equilibrado e está tudo bem, né? Muitas vezes a gente É, tem que fazer escolhas, né? Escolhas do que a gente vai conciliar agora, do que a gente vai conciliar depois. Então, acho que esse é um dos nossos desafios também, né? Como fazer essas escolhas, como ter estratégias para o nosso dia a dia, né? Você trouxe um pouco da sua organização, de o dia do mercado, o dia da feira, e isso faz parte, né, sim. da nossa maternidade. Eu acho também importante essa mulher cuidar da autoestima, porque quando eu me separei, saí de casa com uma filha pequena, estava sem trabalhar na época, sem nada, sem perspectiva nenhuma. E aí eu resolvi que eu queria fazer o mestrado. Passei no mestrado, não tinha dinheiro para pagar o mestrado. E num processo seletivo consegui uma bolsa integral. Foi aí que a minha chave virou. Eram 3 mulheres que me entrevistaram, 3 pesquisadoras da SPM, mais a prova, e essas mulheres abriram essa porta para mim e eu consegui essa bolsa de mestrado. Foi ali que eu falei, agora eu vou até o fim e nada vai me tirar isso aqui. Tinha mesa assim, que não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro, acabou. Né? Acho que é importante falar da minha irmã também. A minha irmã, apesar de morar perto, também tinha, na época, um filho pequeno, agora já está grande, o Guilherme, meu afilhado. Também não tinha tempo para me ajudar nessa rotina, porque tinha a rotina doida dela. Mas a minha irmã me ajudou muito nessa época, no sentido emocional e também material. Tinha vezes que eu falava, me empresta R$ 1.000, porque eu não tenho mais, me ajuda aqui. Acabou. Você tem condomínio, você tem IPTU, você tem esse peso da mãe solo. E essa mãe ali, muitas vezes, 3 filhos, com 4 filhos. Eu com um filho já estava doida, ficava imaginando quem tem 3, né, 4. Então, assim, acho que como que você consegue conciliar isso tudo? Sei, só sei que foi, tá tudo bem, sabe assim? Mas eu acho que tem muita coisa envolvida, assim, a autoestima precisa ser cuidada, né? A saúde mental dessa mulher. Eu tô falando, são duas coisas, né? Uma coisa é a maternidade solo, o conceito de maternidade solo, que é uma estatística no nosso país, que são mais de 11, 12 milhões aí de mulheres que cuidam sozinhas, que não têm a presença do pai, que não é o meu caso. E outra coisa é a mãe que divide um espaço físico com uma criança, ou com mais de uma criança, e tem a participação do pai, seja de 15 em 15 dias, seja um dia da semana. E aí, o dia que é esse dia livre, vamos dizer assim, que você não está com seus filhos, é importante você ter o espaço de se cuidar, de se permitir, né? Fazer esporte, fazer uma unha, descansar, ficar o dia inteiro assistindo televisão. Eu lembro que, assim, tinha dia que quando ela era bem pequenininha, tinha dia que eu não estava com ela,
eu chorava, eu ia arrumar o quarto dela, eu ia cuidar das coisas dela, eu ia fazer as coisas dela para sentir a presença dela. Eu falava, não, tá errado, né? Eu preciso fazer as minhas coisas. É a minha balada, é o meu vinho com as amigas, é o meu parque, a minha bike, ou o que for. Então, assim, você tem que se permitir também é, pensar em você no momento que você não está com os seus filhos, né? Não, que é um exercício, assim. Porque se deixar, a gente vai no shopping pensando no filho, vai na padaria pensando no filho. É quando voltar. Então, eu percebi que toda vez que ela voltava para casa, eu queria fazer alguma coisinha diferente para ela. Não, não preciso fazer nada, ela tá voltando para casa, é isso. Não é um evento. Porque senão você faz um evento cada vez que ela volta para casa. Quando a gente fala dessa mãe que divide o tempo da semana, da rotina, acontece comigo até hoje. Laura tem 13 anos, até hoje. Quando chegam as férias, que tem a quinzena, fica perdida. Os primeiros dias, eu fico perdida. Tem 13 anos. E, de repente, vira uma chavinha, você fala, ok, sou eu de novo aqui, né? Mulher, sou eu de novo aqui. Sem, que até é um exercício eu falo, a mãe que vivencia isso, quando o filho voa, vamos dizer assim, né? Quando o filho segue a vida dele, eu acho que sofre um pouco menos. Porque ela já teve essa ausência do filho em alguns momentos. A mãe que está o tempo inteiro, de repente, com 17, 18, o filho vai embora, vai fazer o intercâmbio, ou depois, um pouco mais para frente, segue a vida dele, deve ser muito difícil. Porque ela não conseguiu viver, não viveu uma outra vida a não ser com os filhos presentes, né? Acho que deve ser mais difícil ainda. Mas é isso, né? Acho que dá tudo certo. Com certeza, Lu. Acho que você trouxe até algumas dicas, né? Assim, alguns conselhos. Eu nem gosto de falar a palavra dica, mas acho que você trouxe conselhos para outras mulheres, né? Essa organização, esse olhar para a gente, ter esse momento de autocuidado, né? Ser generosa com você, porque muitas vezes, né? Chega no fim do mês, tá tudo bagunçado, a gente fala, meu Deus, como que eu vou virar esse mês? E tá tudo bem, muitas vezes não dá certo, É, né? O que a gente precisa ser é generosa com a gente e falar, olha, é por ela que eu acordo todos os dias, né? o famoso Então, porquê, né? o famoso dizer assim, de que todos os dias a gente acorda querendo ser melhor para os nossos filhos. Né? E é isso que faz a gente levantar da cama. Por isso, filhos são potência para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. É o Né? exemplo, né? É o exemplo. E com certeza, Lu, eu tenho assim, certeza que ela tem muito orgulho dessa mãe que trabalha, que corre atrás e que é uma mãe que realmente inspira outras mulheres, né? Eu acho importante também, assim, o filho não pode ser um peso na sua vida. Ai, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Não, o filho tem que ser diversão junto, sabe? Tem que ser o prazer de estar junto, o prazer de estar na bagunça, o prazer de estar arrumando as coisas, é a paz, não aquele convívio, conflito, sabe? Aquele convívio que está sempre aquela tensão ali de será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai brigar? Será que... Não, tem que ser uma coisa leve. A gente sempre teve uma relação leve dentro de casa. Agora eu queria muito um cachorro, né? Peguei um cachorro, o cachorro comia a casa, comia o rodapé, era o caos. Eu olhei e falei, gente, tá tão feliz com esse cachorro, deixa ele comer o sofá, vou fazer o quê? Né? O que mais pensava do cachorro talvez era eu, né? Porque depois ficou o meu grude ali. Mas assim, o cachorro bagunçou tudo, sabe quando fez tudo na casa? Minha filha estava feliz da vida com aquele cachorro. Eu falei, gente, o que eu fiz? Aonde que eu enfiei mais um cachorro? O que eu fiz na minha vida? Tá tudo bem. E ela lá felizona. Mas é isso, assim, eu acho que eu fiz movimentos diferentes na minha vida. Talvez se não tivesse essa coisa da responsabilidade do dia a dia, eu tô falando de vai no médico, vai no dentista, e aí tem o esporte, aí tem isso. Do dia a dia, eu teria seguido a minha carreira de uma outra maneira. A carreira acadêmica que eu vivenciei durante quase ali 9 anos, 10 anos, foi uma carreira que eu adaptei a minha vida para estar perto dela. Eu mudei de casa, mudei ela de escola, mudei tudo para estar perto dela. Porque me fazia mal chegar em casa às 8, 9 horas e minha filha dormindo, né? E também acho, assim, não julgo, obviamente, a mãe que deixa tudo para viver essa fase dos filhos, não julgo porque tinha enorme prazer, se pudesse, talvez eu tentei trabalhar naquela época, porque realmente era bem legal. Mas tem que também ter uma atenção, porque uma hora esse filho vai crescer, e aí como é que vai ficar, né, essa mãe, esse pai, essa relação que tem dentro de casa. Então, acho também importante isso, sabe? Porque a gente vai ficando, né, cada vez mais, não, A gente, mais né? a gente,
aquele conceito ali de mãe suficientemente boa, sabe? Mãe não tá suficiente, não tá tudo bem se você não foi perfeita, se hoje não vai comer o verdinho, vai comer miojo, tudo bem, sabe assim? Eu acho que tem dias que também tem que se permitir, hoje fiz errado, hoje não fiz tudo bem, sabe? Eu acho que essa é a leveza, né, que a maternidade pede, que a gente não vai controlar tudo nunca, Sim, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente vai ter que mudar a rota, né? Acho que a maternidade permite a gente ter esse olhar do que tá tudo bem, não tá tudo bem todos os dias, né? sim. Então acho que isso é importante. Agora, Lu, a gente sabe que sim, a maternidade solo tem crescido no Brasil, né? Como você trouxe esse dado de 11 milhões de brasileiras, mas nos últimos anos a gente teve um aumento de quase 20% de Uhum. mãe solo, né? Que tem o cuidado com o lar ali naquele sozinhas, né? Até Então, por opção, né, Cá? Assim, eu tenho uma amiga, são arranjos familiares que a gente fala, né? Eu tenho uma amiga que optou, ela teve dois filhos gêmeos ali, fez uma inseminação, mas solo, ela decidiu, foi num banco e decidiu, e tem dois filhos maravilhosos, é uma mãe que trabalha pra caramba, super mãe, o tempo dela é dividido entre o trabalho, a vida social dela, que mudou muito, porque eu acompanhei ela há muitos anos, mas a vida social dela e a maternidade dos dois. E assim, pequenininhos, ela manda para acampamento e se divide ali. Eu falo, gente, eu acho que eu sou corajosa, ela é muito corajosa. Sabe? Você explicar para uma criança hoje, né, essa opção que você fez, é difícil pra caramba, né? Eu admiro pra caramba. E ela se realiza ali como mãe. Ela escolheu essa maneira do maternar ali. Então, acho que tem muitos arranjos de família, não só a mãe, não, né, a história que a gente sempre conheceu culturalmente ali da mãe, que ou nunca teve o pai presente, escolheu, desde novinha, ela engravidou e teve o filho, o pai nunca foi presente, ou a mãe que se separou como eu, com um filho muito pequeno. Eu acho que o maternar solo, ele tem um conceito, né, que o solo é a mãe que não tem a presença do pai. Esse é o conceito. Mas existem outros tipos de maternar. Existe até o maternar, eu posso chamar não de solo, mas de solidão, que é o maternar casado. A gente vê muito também. Tem muitas mães que têm a presença do pai, às vezes, muitas vezes até financeiramente, mas a rotina, a agenda, tô doente na escola, vem buscar, nunca, né? Muitas vezes não é a mãe, tem muita mãe que ainda vive assim, muita gente que ainda vive assim, né? O que eu faço nessas horas? Ah, porque o pai tem um trabalho, porque o trabalho do pai é mais importante que o trabalho da mãe. O que é o trabalho da mãe? Às vezes a mãe é cuidar do filho em casa, já é um baita no trabalho. É bem difícil, né? São conceitos. Eu já vi muita, no mercado de trabalho, eu já vi muita mulher sair do trabalho para ir buscar o filho, ou porque aconteceu uma emergência com o filho. Eu acho que eu não vivenciei, preciso sair de um pai. Não vivenciei isso. Até para homens que te assistem, que te acompanham, pensar nisso. Mesmo que você tenha uma agenda, mesmo que você seja uma baita executiva, um baita executivo, todo mundo tem o seu valor, né? Qual é o seu papel nesse cuidado com os seus filhos, com as suas filhas, no dia a dia? Até assim, eu falo, hoje eu sou casada de novo, né? Casei novamente, meu marido também tem um filho, que já está maior. Ele de vez em quando vai falar, hoje eu vou lá almoçar com o João. Não é dia dele, não é horário dele, não é responsabilidade dele, porque ele também tem uma divisão de agenda, até para todo mundo se organizar. Mas vira e mexe. Ele tá com saudades, vai lá ver o filho. Ah, hoje eu levo no dentista, hoje eu faço isso. Ele mesmo quer fazer esse papel que judicialmente não está no papel dele, mas é por puro prazer de estar com o filho. e isso é a coparentalidade, né, Ju? Sim, Lu, é a parentalidade presente, sim, né? Que pode ser, sim, a nossa escolha, né? E eu acho que isso é tão importante para a gente e para a criança, sim, né? É sem esse dúvida. nosso papel. Lu, mas quando a gente estava trazendo esses dados e a importância, né, da gente ver os números aumentando e a maternidade solo está crescendo no Brasil, né, aumentou 20% praticamente, 17,8%. O que a gente pode é, inspirar outras mulheres? Assim, o que você falaria? Olha, você que é uma mãe solo, né? Uhum. Assim, o que a gente pode falar para ela? O que a gente poderia trazer de inspiração assim para o dia a dia, para a rotina? Enfim, você já trouxe algumas dicas É, na nossa conversa, mas assim, o que ai, você acha assim, cara, isso é muito importante? eu acho assim, ajuda sempre tem.
muito papel de outras mães, outras pessoas, como você falou no começo aqui, que você não se tocava naquela época, você não era mãe, mas assim, tudo bem, busca ajuda. Quais são as mães, quais são as pessoas ao seu redor que podem te ajudar? Seja um vizinho que não tem filho. Quem que pode te ajudar, no momento que você precisa de alguma coisa? Peça ajuda. Também, às vezes, a gente sofre ali e fala, nossa, ninguém me ajuda, eu sou vítima do mundo. Mas, eu tô pedindo essa ajuda? Ou eu tô falando, não preciso de ninguém? Eu muitas vezes criei essa casca em mim, não preciso de ninguém. Me viro. Já que ninguém faz, então eu me viro. Não vou nem pedir ajuda, né? Eu acho que isso é importante, assim, pedir ajuda, montar a sua rede, pensar quem são as outras pessoas que vivem. Isso acontece muito. As minhas amigas mais próximas que ficaram muito tempo ao meu redor ali eram as mães que viviam a mesma situação, né? A gente tinha uma vizinha que tinha uma filha pequena, vira e mexe a gente se ajudava, vira e mexe, traz ela para cá. Posso deixar até mais tarde que eu tenho que fazer isso? Pode. Então, quem são essas outras mulheres? Quem são essas outras mães que podem te ajudar? Até ensine as mães da escola ou outras mães que convivem com você que não percebem isso porque não vivem isso, o quão difícil isso é e o quanto essa mãe poderia estar te ajudando. Porque às vezes essas mães não sabem. Eu tive algumas mães do convívio social que se afastaram, sabe? O meu momento é diferente do seu. Você eu sou casada, você é solteira, eu vivo esse mundo, você vive isso. Não são mundos separados. É o mesmo mundo. Todo mundo mãe aqui, né, gente? É o mesmo mundo. Então, acho que isso é muito importante, assim. Mas você ter coragem, sabe? Você enfrentar, mete a cara, sabe? Vai lá, vai dar tudo certo. Teu filho vai te olhar como uma guerreira, como uma pessoa que se virou do jeito que deu, perfeito ou imperfeito, deu certo, sabe? Não tenha preguiça, não fica remoendo as coisas, olha pra frente, sabe? Eu falo que quando nasce uma mãe, nasce a vontade de ajudar outra mãe, né? É Porque bem é isso. isso, né? Assim, nasce uma mãe, dá-se uma vontade de ajudar outra mãe. Então é com esse olhar que a gente está aqui, né? Sim. E aí, Lu, pensando um pouco nesse ajudar outra mãe, apoiar, e aí levando um pouco para a aldeia, para dentro das empresas, né? O que você acha hoje que as empresas podem fazer de diferente ou que nas empresas que você Tá. tem, né, assim, já passou, o que poderia ter sido diferente ou o que as empresas podem, a partir de hoje, fazer diferente, né? Olhando para uma colaboradora que é mãe solo e que tem Uhum. muitos desafios no dia a dia, mas que tem os filhos como uma potência, né, para esse Uhum. trabalho, para esse ambiente, para a família, enfim. O que a gente pode falar para essas empresas? Eu acho que se você. Posso estar enganada, tá? Porque eu não tenho dados sobre isso, mas eu acredito que se você olha para uma empresa e pergunta quantas mães você promoveu pós-licença maternidade, ou quantas mães você demitiu pós-licença maternidade, as empresas sabem. As empresas têm esse dado hoje, ou se não tem, deveriam ter. Mas a grande maioria hoje, inclusive, trabalha esse dado para melhorar essa estatística. Né? De não Sim. demitir, acho que foi até um post recente seu, de não demitir uma mãe que volta de licença maternidade. Isso a gente vê muito. Mas se você pergunta numa empresa quantas mães solo você tem, eu não sei se elas têm esse dado. Quantas mães que se viram sozinhas para cuidar dos seus filhos, seja, né, no dia a dia, ou seja mesmo tem o pai presente e tudo mais. Eu não sei se as empresas têm esse dado, né? Eu não sei o quanto as empresas olham para esse tipo, para esse perfil de mulher que é cada vez mais comum no nosso país. Ou se olha vai falar, nossa, eu nem quero ter esse tipo de mãe aqui. Porque se com o pai já é difícil, imagina mãe solo. Às vezes essa mulher, ela é um avião, essa mulher é muito mais, né, do que estaria acomodada se tivesse uma rede inteira ajudando ela. Então, assim, eu acho que isso as empresas têm que olhar. Eu não sei se as empresas olham. E isso, Lu, eu acho que faz parte, né, de uma política de bem-estar parental, de olhar para esse dado e incluir na política de bem-estar parental dentro das empresas. O que eu posso fazer por essa mãe dentro da empresa? O Né? que eu posso fazer, né? Como que eu posso acolher ela, né? Para que realmente ela seja uma potência e ela traga tudo que ela pode entregar. Como se diz, às vezes essa mulher é um avião e ela está deixando de entregar, né? E se essa mulher se sente acolhida, ela vai Sim, estar muito mais criativa, ela vai estar muito mais engajada, motivada e entregando porque ela está se sentindo ali pertencente e importante e muitas vezes cuidada, né? cuidada. Então eu acho que uma das coisas que as empresas podem fazer é incluir a maternidade solo dentro da política de bem-estar parental, olhar para essa mulher como uma potência, né? Uhum. Às vezes criar grupos, rodas de conversa para trazer essa pauta para que esse diálogo fique um diálogo sensível, um diálogo profundo, mas um diálogo
verdadeiro, real e ali comum, fazendo parte do nosso É. dia a dia, né, do nosso time. Então eu tenho uma mãe solo no meu time, o que que eu posso fazer por ela? Tá tudo bem hoje? Né, acho que esse check-in que muitas vezes passa ali no dia a dia despercebido, é É. uma das coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia dentro do trabalho. Porque essa mãe, muitas vezes, no dia a dia do trabalho, assim, ela tá com todo o check da semana ou do dia, e ela tá com o check do filho lá, né? Foi na natação, comeu isso, foi não sei aonde, conseguiu isso, foi para casa do amigo. Hoje eu tenho sei lá, um happy hour da empresa, ou eu tenho uma viagem da empresa. Eu tenho com quem deixar? Como é que eu vou fazer essa rotina? Como é que eu organizo essa rotina? Então, coisas básicas, de uma agenda de última hora, que é muito comum nas empresas. Mas essa empresa não tem noção, que fez uma agenda de última hora, você deve fazer uma agenda de última hora lá na sua casa. Quem que vai cuidar? Quem que vai buscar? Né? Então, acho que as empresas precisam olhar para essa estatística que está crescendo cada vez mais e cuidar, né? E ajudar. Eu já tive uma funcionária na minha casa que ela teve que deixar porque ela não conseguia mandar na creche. E aí eu falei, tá bom, o que você precisa? 3, 4 meses? Tá, você vai trazer a neném durante 3, 4 meses, ela vai ficar aqui 3, 4 meses até você conseguir a vaga. Não vai deixar de trabalhar, a não ser que você não queira mais trabalhar aqui, é diferente. Quem que faz isso hoje em dia? Falei, você vai trazer a neném aqui 3, 4 meses até você conseguir essa vaga. Já era o terceiro ou quarto, acho que era o quarto. Você vai trazer todo dia. Pode trazer a Sofia vai ficar aqui em casa. Não é verdade isso que está acontecendo, né? Porque não é verdade, não é comum isso Não é acontecer. comum. Não é E é comum. esse olhar respeitoso e acolhedor que a gente precisa ter, Uhum. né, Lu? Eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria para a gente ir finalizando, assim, eu queria que a Lu trouxesse um pouquinho, como você disse que você fazia muitos passeios no início com a Laura e que você foi trazendo para ela essas memórias afetivas da arte, né? Essa construção, assim. Conta um pouquinho para a gente, Lu, por que que foi para você foi tão importante é, ter essa experiência com ela da arte, dos museus, dos passeios no dia a dia. Eu acho que isso tudo tem um pouquinho da sua pesquisa, do seu trabalho e de algo que te move também, né? Quando eu fui fazer minha pesquisa na SPM, eu fiz uma pesquisa. Eu queria pesquisar maternidade, mães blogueiras na época. Meu pré-projeto de pesquisa foi sobre mães blogueiras. Eu queria fazer um diagnóstico sobre as mães blogueiras. Na época, estava muito no primeiro momento ali de um boom de mães blogueiras no Facebook e blogs de maternidade. E aí, quando eu fui para a SPM, me convidaram para fazer uma pesquisa sobre crianças e telas, a relação sobre crianças e telas na área da comunicação. E eu acabei indo para um caminho sobre crianças e redes sociais. Então, eu fiz uma pesquisa sobre crianças e Instagram, crianças paulistas, Instagram de 6 a 12 anos, estou falando de 10 anos atrás, tá? E depois disso, eu encaminhei para uma outra pesquisa sobre criança e YouTube. Eu estou revisitando agora, depois de 10 anos, e fazendo um estudo comparativo de 10 anos que se passaram, o que aconteceu com essa informação. E aí eu comecei a ver a urgência da gente estudar a relação das telas, né, o consumo excessivo de telas com crianças e o impacto disso no brincar, no aprendizado, na obesidade infantil, enfim, entre todas as outras é, qualidades e defeitos que tem nessa relação entre as telas. E aí até uma criança acelerada, eu sou acelerada, mas a minha filha é mais acelerada que eu, pegou um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe e virou a criança mais acelerada que eu conheço, eu percebi que a minha filha precisava se acalmar. Eu precisava me acalmar e ela precisava se acalmar. E duas coisas que acalmavam ela eram a arte e a natureza. Parece óbvio, mas o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia. E também até por uma questão financeira na época, eu comecei a levar em todo tipo de museu, porque eram os programas que eu gostava e ela gostava, e acalmava ela e custava pouco. Né? Você fala, não tenho dinheiro, não posso porque eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Um dia para o resort talvez você não tenha, mas para ir na Pinacoteca você tem dinheiro. Né? Tem dias que museus em São Paulo são gratuitos, então assim, para levar ela num Sesc você tem dinheiro. E eu comecei a levar ela para esse caminho. Ela amava, eu acho que ela amava também porque eu estava em paz, eu estava bem com aquele programa, e a gente começou, né? Começou a explorar exposições, explorar, conhecer todos os museus de São Paulo. Acho que hoje não tem um museu de São Paulo que a Laura não conhece, não só de São Paulo, mas que a Laura não conhece, ela ama.
Então, assim, agora recente, que a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem, que a minha filha entra no Metropolitan e chora, chora de emoção, até eu choro, né? Ela olhar para uma exposição de mitologia e falar, mãe, isso é o máximo. Me dá uma aula de mitologia, eu falo, alguma coisa eu fiz bem feito aqui, né? Claro, tem um seriado aí de Percy Jackson, que é uma febre entre as crianças, mas ela gostar da arte, eu acho que vem um pouco dessa memória, de tudo que a gente construiu, ela quis ir em todos os museus. A gente fez uma viagem, ela quis ir em todos os museus. Então, assim, tudo que a gente construiu em relação à arte. E a natureza, porque cada vez menos, né? O pisar na grama, o ir para um parque, e se sujar. Eu estava vendo um vídeo recente dela pequenininha, ela tinha uns 5 anos, as crianças na roda brincando, e aí na hora que senta no chão, a minha filha está descalça, e ela senta e se joga naquela sujeira ali do parquinho, e eu vejo criancinhas que só abaixam naquela roda ali, e não sentam, e não se jogam na lama, não se jogam na sujeira. Então, eu acho assim, é tão importante isso, você buscar sair desse ambiente limpinho, vamos dizer assim, né? E se jogar na criatividade, explorar a natureza, explorar, brincar de tinta. Se eu mostrar as fotos da minha filha brincando de tinta, você vai falar que ela era louca, né? Ela se pintava inteira, e pintava o banheiro inteiro, e brincava com farinha, e sujava a varanda inteira. Então, assim, eu sempre explorei muito essas coisas, porque eu acho que isso, em alguma medida, fica registrado, né, nesse equilíbrio de telas, redes sociais, que a gente pode até fazer uma outra roda para falar só disso, que é uma coisa Só que de você sabe que eu telas. gosto, mas essa relação que fez esse equilíbrio ajudar muito na ansiedade, né? Nessa geração ansiosa cada vez mais. E eu fico assustada cada vez mais, porque eu vejo quando a minha filha tinha 2 anos e as crianças de 2 anos que eu vejo hoje, na relação com as telas, é a consequência que isso vai ter ainda, né? Então ainda eu acho que isso é muito bom, eu acho uma coisa que, check, fiz certo, sabe? Então, não que eu continue fazendo, tá, gente? Porque até hoje, as redes sociais, né, sabe, ali da relação com a dopamina, viciam as crianças, os adolescentes, viciam, né? Os jogos e tudo mais. Mas Ah, é como que você busca esse equilíbrio no seu dia a dia, cada vez mais. é isso.